As tábuas da lei que Moisés quebrou ao pé do monte simbolizam a primeira vinda do Messias, assim como as segundas tábuas que foi apresentado ao povo representa a volta do Messias. Entenda como isso está ligado à lei de Deus e à necessidade dos crentes guardarem a lei e os mandamentos de Deus. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos trazer uma revelação fantástica sobre as tábuas da lei que Moisés quebrou. Ele quebrou as tábuas da lei ao pé do monte. No entanto, em seguida, Deus mandou que ele preparasse outras tábuas e para que Deus escrevesse as mesmas leis nessas tábuas. Estas tábuas representam o Messias Yeshua, e nós vamos trazer essa revelação para você hoje. Por muitos anos, eu quis entender essa revelação e não conseguia. Eu sabia que tinha um simbolismo, mas eu não conseguia entender. Shabbat passado, estava conversando na congregação com os irmãos e o irmão Ben soltou essa pérola que me impactou muito. E por isso eu busquei entender um pouco e estou aqui compartilhando com você essa profecia maravilhosa. E olha, você que está atento, você que realmente ama a Deus, você que é a verdade, não a religião, essa revelação ela tem um peso fantástico e eu quero compartilhar ela com você, ok? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 32. No capítulo 32, versículo 12, vamos começar a mensagem aqui. Porém, eu quero dar um contexto para você. Voltando um pouquinho, eu só passando os olhos aqui, você vai perceber que aqui Deus está dando instruções. O que está acontecendo para você entender o contexto, que ele é muito significativo e revela o que acontece hoje. Neste momento, o que acontece? Deus já havia aparecido na nuvem, através da nuvem, aonde ele falou com a própria voz dele os 10 mandamentos, e o povo ouviu e temeu. Passado isso, Moisés subiu ao monte e ficou ali com Deus. E ali no monte, Deus ensinou Moisés sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre o Mishkan, o tabernáculo, enfim, Deus ensinou tudo para ele. Então, se você olhar aqui só nas epígrafes, eu não vou voltar muito, olha, aqui está falando do altar de incenso, já tinha outras coisas, então Deus explicou sobre o altar de incenso, o pagamento do resgate, a bacia de bronze, para ser usada no altar, no Mishkan, no tabernáculo, o óleo da santa unção, como seria feito o óleo da unção, o incenso sagrado. Deus explica tudo para Moisés. Deus também fala que ele escolheu artífices para fazer as obras do tabernáculo, e ele vai explicando tudo. Então Deus, ele já tinha dito os 10 mandamentos, agora ele esmiuça para Moisés, e Moisés está aqui aprendendo com Deus. E quando eu quero chamar muito a sua atenção, porque os mandamentos são 10. Eu sei, vão dizer, são 613. Sim, existem 613 mandamentos, segundo os rabinos, né, conforme eles contaram, 613 mandamentos. Mas cerca de 200, um pouco mais de 200 desses mandamentos, esses não tem como cumprir hoje. Por quê? São mandamentos que só poderiam ser cumpridos com a existência do templo. Então, esses mandamentos com existência do templo não tem como você cumprir hoje. Não tem como sacrificar uma novilha no templo hoje, porque não existe templo, ok? Então, tem cerca de 400 leis aí ativas, mas o princípio da lei são os 10 mandamentos. Se você observar os 10 mandamentos, você não vai
cometer nenhum erro, você não vai errar, nós sempre erramos, né? Mas você não vai transgredir a lei de Deus quando você observa os 10 tópicos. Não vou me aprofundar muito nisso por causa do tempo. Então Deus ele está ali explicando tudo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tiraste do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aqui então o povo pressiona Arão, que é o sacerdote, para que façam uma imagem, uma escultura, um Deus para eles, que eles precisam de um Deus para cultuar, porque eles não sabem o que aconteceu com Moisés. Na cabeça deles, eles precisavam de cultuar de alguma forma, e não importava o que, eles queriam um Deus para que eles pudessem seguir. E aqui nós vemos a responsabilidade que tem um sacerdote, porque o Arão parece que ficou com medo do povo. E hoje, muitos pastores que não querem pregar a lei de Deus têm medo do povo, têm medo que o povo abandone. Hoje, tem medo que o povo abandone. E ele deu uma solução aqui. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Esse, recebendo-as das suas mãos, trabalhou com o ouro, com o buril, e fez dele um bezerro fundido. Esse bezerro não é como Arão disse depois para Moisés: a gente mexeu aqui e saiu esse bezerro. Não. Esse bezerro era uma imagem de uma divindade egípcia, chamado boi Apis. E aí, olha que interessante. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Aqui é aquela confusão que as pessoas fazem, né? Já é outro que tirou eles do Egito. Né? Quantas pessoas também atribuem milagres a pastores, a um monte de pessoas, e menos a Deus. Mas vamos seguir. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Fizeram uma nova religião. Agora, vem um outro ponto que é assunto para outro estudo, para outro dia. Acabaram de criar uma nova religião. A Torá foi entregue, mas a Torá diz que não é para fazer imagem de escultura. O segundo mandamento já diz para não fazer imagem de escultura, mas eles fizeram. Por quê? Porque estão desligados dos mandamentos de Deus. Fizeram uma nova religião. Agora, uma coisa importante que talvez nós tratemos em outro vídeo. O que eles fizeram aqui? Criou uma nova religião. Deus já tinha estabelecido a festa o Shabat, que é uma festa, e também a festa de Pêssar, né, chamada de Páscoa, e a festa de pães ázimos. São as festas para reverenciar a Deus. Agora eles criaram um novo Deus, criaram uma nova religião. O que eles precisam para manter o pilar da religião? Precisam de uma festa. Tem que ter. A festa é a marca, é o pilar da religião. Então o que eles fizeram? Veja só. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha só, amanhã será festa ao Senhor. Criaram a festa do boi Apis. Criaram a festa do bezerro de ouro. Uma nova religião, uma nova festa, fora do calendário de Deus, obviamente. Mas isso talvez a gente trate um outro dia. Eu acho muito interessante esse tema. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. O que tem numa festa? Comida e bebida. É uma consagração ao Deus. O que é a festa de Páscoa? O que tem os elementos? Comida e bebida. O que tem na festa de Natal? Comida e bebida.
O que muda é a deidade. De Pêssar é para Deus, do Natal é para um outro Deus, com uma outra festa. Vamos para as pedras quebradas. Então disse o Senhor, versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, Deus agora está falando, é o teu povo, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí Deus quer exterminar com o povo. Eu vou pular por causa do tempo. E Moisés então intercede pelo povo. Moisés começa a interceder pelo povo, interceder pelo povo, interceder pelo povo. E Moisés está lá no monte. O povo ficou só com os mandamentos. Será que o povo vai obedecer os mandamentos? Já não estavam obedecendo. E estavam esperando Moisés, como nós esperamos o Messias. Nós hoje esperamos a sua volta. E eles ficaram esperando Moisés, só que aí se corromperam. Se Moisés suplicou, Deus mudou de ideia. Agora, depois que Deus muda de ideia, Moisés volta. Ele volta, ele desce. E quando ele desce, ele começa a ouvir a festa. Né? Tá todo mundo em festa. Ou quase todos, né? E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Está muito bem detalhada. Moisés estava com as tábuas da lei escritas dos 2 lados. Então, tem 4 faces, né? Duas tábuas, cada uma 2 faces. Nas 4 faces estavam escritas a lei de Deus, que representa Yeshua. Yeshua é o verbo que se fez carne, ok? Muito bem. Aí ele está descendo, aqui está dizendo, olha, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. O povo estava cantando, celebrando, é igual hoje. As pessoas celebram Natal, celebram Páscoa pagã e faz uma festa, está tudo bem, quando não está. Eles viraram as costas para a lei de Deus. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés, então, ele quebra as tábuas no pé do monte. Mas veja que interessante. Estas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, como a Bíblia diz. As pedras eram obras, olha, vamos ler de novo, versículo 16, as tábuas eram obra de Deus. Isso aqui é muito, muito importante. As tábuas eram obra de Deus. Deus, ele mesmo fez a tábua. Ele criou as tábuas. E quando ele cria essas tábuas, para que ele usa essas tábuas? Para gravar a lei dele nas tábuas para que o povo tenha conhecimento da lei. Guarda essa informação. Mas Moisés quebrou essas tábuas. Isso simboliza a vinda do Messias, a primeira vinda. Porque quando ele vem, o povo também está em festa. Não exatamente para outro Deus, mas para uma religião. O povo está celebrando religião. E muitas vezes pecando, muitas vezes transgredindo a própria Torá por causa da religião. E isso tem muito. Quando Moisés vem com as tábuas, ele quebra essas tábuas, simboliza o Messias que foi moído, como diz a Bíblia, né? Pagou pelos nossos pecados, foi morto, crucificado, aquilo é uma tortura.
A lei é para o povo. Yeshua é a palavra, ele é a lei de Deus. Ali, Moisés, não vamos comparar Moisés com os sacerdotes, porque não tem condição aí. Mas veja bem, o líder Moisés precisou de quebrar aquelas tábuas. Aquelas tábuas é chamada também de tábuas do testemunho. Elas testemunhavam que o povo tinha que morrer. É isso que é a tábua do testemunho. O que a Bíblia diz para idolatria? Morte. Hoje a gente sabe que é espiritual, mas é morte. A pessoa pode viver a vida toda assim, 120 anos na idolatria. Depois tem a morte física e a morte espiritual, que é a pior. Então Moisés quebrou aquela lei. Ele tinha intercedido a Deus, ele quebrou aquela lei e ele foi consertar a casa. Consertar a casa. E hoje nós estamos nesse período. Cristo foi crucificado. Para quê? Para todo mundo fazer, quebrou a lei, matar, crucificado a lei de Deus. Cristo é a lei de Deus, ele foi crucificado, então a lei foi cravada na cruz, eu posso fazer o que quero. Não, nesse tempo Moisés começou, ele desmanchou o bezerro de ouro. Moisés, ele manteve que gerenciar ali a morte dos idólatras, que foi quando foi passado o sacerdócio levítico. Todos os primogênitos seriam, toda a família teria um sacerdote, o primogênito seria o sacerdote, mas ali, como o povo de Levi ficou do lado de Deus, Deus então passou o sacerdócio para a tribo de Levi. E o povo então, ali, eles tiveram que matar muitos idólatras. Idolatria é castigo de morte. Yeshua morreu por causa dos nossos pecados. Só que nesse tempo, até que ele volte, nós temos que arrumar a nossa casa. Porque eu vou provar para vocês agora que Deus, ele não se arrepende da sua lei. Porque as pessoas falam, Cristo veio e anulou a lei. Veja essa primeira tábua aqui, que estava a lei de Deus escrita e Moisés quebrou. Veja o que acontece na sequência. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas em tábuas. Então, Deus mesmo escreveu, Deus mesmo criou essas tábuas. Quem criou? Aí tem uma outra briga aí que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Deus criou Yeshua. Tem gente que pensa que Yeshua é o mesmo que Deus e uma série de coisas. Yeshua representa Deus e é o máximo que o homem pode ver de Deus, porque Deus é espírito. Mas ele disse, o Pai e eu somos um. Ok, mas ele diz também, o Pai é maior que eu. Agora veja só. Aí as pessoas falam, não, Cristo existe desde... Não, Cristo foi criado, ele é o primeiro das criações. Isso nós podemos ver no hebraico original. Essa aqui é uma Bíblia hebraica. Eu vou abrir lá em Gênesis 1:1. Está falando sobre a criação do Messias. Aqui é complexo. Eu vou falar rapidinho, mas é algo complexo, mas dá para entender. Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Veja o que diz aqui. Olha só. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, bara, criou Elohim, Senhor, Deus, et, não temos uma tradução para o et, mas eu vou explicar já já, Hashamai, os céus, ve et de novo, Haaretz, a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamai et ve et Haaretz. No princípio criou Deus o Aleph e o Tav, os céus,
e o Aleph e o Tav, a terra. Então, o que isso quer dizer? Tem outras passagens mais claras sobre Deus ter criado, gerado Yeshua como primogênito de toda a criação. Lá em João fala, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Foi toda a obra no mundo foi feita através do Messias, que nós sabemos que é Yeshua. Toda a obra do mundo. Porém, ele é uma obra, quem criou toda a obra do mundo foi criado por Deus. Deus criou Yeshua e Yeshua criou toda a obra do mundo. E aí, você lembra que no grego vai estar lá, que Yeshua disse, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Mas Yeshua falava em aramaico e hebraico. Qual que é a primeira letra do alfabeto hebraico? É o Aleph. E a última letra do alfabeto hebraico é o Tav. Então, muito provavelmente, Jesus disse o quê? Yeshua disse o quê? Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o primeiro e o último. E aqui está um mistério muito interessante. Bereshit bara Elohim et. No princípio criou Deus o Aleph e o Tav. Se quiser, no princípio criou Deus o Alfa e o Ômega. Tudo bem, o A e o Z. Mas quem é o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o Aleph e o Tav? É Yeshua. Yeshua foi criado. Tem muitas outras passagens que a gente podia trazer aqui, mas o tempo não nos permite. Muito bem. Voltando aqui para o texto que estamos estudando. Então, Deus criou o Aleph e o Tav. Deus criou a lei de Deus e Cristo é a palavra. Como diz lá em João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. As tábuas eram obras de Deus. Deus criou aquelas tábuas, Deus escreveu a sua lei em tábuas e entregou para Moisés. Moisés desceu com as tábuas que representa a lei de Deus, a vontade de Deus, representa o Messias, representa tudo. E ele quebrou aquela tábua por causa do pecado. E Yeshua morreu por causa do nosso pecado. Exatamente da mesma forma. Agora vamos ver a volta de Yeshua, porque as pessoas falam, a lei foi abolida. Aí isso prova que não. As segundas tábuas da lei. Moisés insistiu com Deus para que Deus perdoasse o povo e ele conseguiu que Deus perdoasse o povo. E agora Deus vai então reenviar, né? Vai mandar Moisés de volta para eles. E olha o que acontece. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então aqui tem um ponto muito interessante. A primeira tábua, assim como o Messias foi criado por Deus, a primeira tábua Deus criou. Para que servia essa tábua? Para escrever a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus ser expressa na tábua para que as pessoas tivessem o conhecimento. Moisés quebrou essa tábua. Agora, Deus, ele faz o quê? Ele vai mandar novamente as tábuas para o povo. Porém, ele faz diferente agora. Ele diz, então, disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra. Agora, Moisés é que vai ter que criar, lavrar, preparar as pedras. Hoje nós estamos no mesmo processo. Hoje nós temos que preparar a nossa pedra. Isso é tão profundo. Eu não queria me alongar, mas eu acabo me alongando. Veja só. Quer ver um exemplo eu vou dar um exemplo rápido. Adão e Eva. Se você ler lá no comecinho lá de Gênesis, você vai ver que que quem plantou o jardim do Éden foi Deus. Depois que Deus plantou o jardim do Éden, Deus colocou o homem lá para usufruir e tomar conta do jardim. Só tomar conta do jardim. Era uma ocupação para Adão e Eva.
Deus poderia ter feito diferente. Ele é Deus, daria uma pá e uma enxada para Adão e uma semente, e falou: olha, você vai plantar um jardim aqui para mim, assim, 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 faz aí. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele plantou o jardim, ele fez o melhor, ele não, ele colocou Adão sem, o Adão não conhecia o mal, o cansaço, nada. Ele só conhecia o bem. A primeira fase do homem. Só que aí, ele conhecendo o bem, ansiou por conhecer o mal. E aí ele foi expulso do paraíso. É como se quebrasse a pedra. Agora Deus Agora Deus tem um plano para trazer o povo de volta. A descendência de Adão. E como ele vai fazer? Ele tem um novo plano. Só que agora, dessa vez, o povo, né, os filhos de Adão, eles já nascem conhecendo o mal. Nós nascemos conhecendo o mal. O povo, por exemplo, no Egito, eles nasceram na escravidão, conhecendo o mal e ansiavam pela libertação. É o oposto. A primeira vez, Deus deixou tudo prontinho. As pessoas não valorizaram. A segunda vez, as pessoas vão se valorizar. Tem mais coisa também. No livro Tirando os Óculos Romanos, eu trato sobre isso. Você pode ver que a noiva na antiga aliança, que representa o povo de Israel, ela foi vestida, Deus vestiu ela, nomeou ela, fez dela rainha, e ele mesmo vestiu, fez as suas vestimentas com as melhores roupas. Aí você vai lá para Apocalipse, e João fala: olha, venha ver a noiva do Cordeiro. Ela mesma se ataviou. A noiva na segunda aliança, ela tem que se ataviar, é ela que vai se preparar. Não vem mais de graça, ela tem que se preparar. E aqui é a mesma coisa. A primeira tábua, Deus escreveu. Deus fez as tábuas e escreveu nelas. A segunda tábua, não. Moisés é que vai preparar as tábuas. Hoje, eu e você temos que preparar a tábua. Eu vou te mostrar já já qual tábua é essa que nós temos que preparar. Agora veja que interessante. Lavra, então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus está dizendo para Moisés: você prepara as tábuas agora. Porém, eu vou escrever. A lei é eu que vou escrever. Não vai, por quê? Para ninguém entortar a lei, né? Talvez por isso, para ninguém inventar. Não. Você prepara as tábuas. Mas Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 livros. Ele não poderia escrever os 10 mandamentos? Ele não teria capacidade de escrever os 10 mandamentos? Mas Deus não permitiu. Não, os mandamentos, os 10 mandamentos, ele mesmo escreveria com a sua própria mão. Agora nós vamos conectar. Aqui então nós temos as segundas tábuas, que representa a volta do Messias. Só que para a volta do Messias, nós é que temos que preparar a tábua. Eu e você temos que preparar cada um a nossa tábua. Mas que tábua é essa? Vamos lá para uma promessa que Deus fez em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Veja o que diz aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui já está dizendo que a nova aliança não é com a igreja, a nova aliança não é com os gentios, a nova aliança continua com a casa de Israel e a casa de Judá. Casa de Israel, as tribos do sul, Jerusalém, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. A casa de Israel, as 10 demais tribos que perfazem todo o povo de Deus. E nós,
gentios somos enxertados nessas tribos. Eu particularmente creio que somos enxertados nas tribos da casa perdida da casa de Israel, que são as 10 tribos. Mas independente se é nas 10, se é nas 12, não importa. Então Deus está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança, não com a igreja, não com o gentio. Para com essa ideia, é fria, é uma nova religião. O gentio não guarda Shabat, o gentio não guarda mandamento, o gentio não tem uma nova tábua, ele não prepara uma nova tábua. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, por conta eles anularam a minha aliança, anulado mesmo. Não quebrar, Moisés teve que quebrar as tábuas, talvez para que o povo não morresse, não sei. Mas o povo anulou a lei, o povo foi adorar outro Deus. O povo estava celebrando uma festa que não está na Bíblia, que não está na Torá, vamos dizer assim. O povo estava celebrando uma festa que não estava na Torá, que não está. Quebraram a aliança de Deus. Não obstante, eu os havia desposado. Ou seja, Deus tinha um contrato de casamento e ainda assim eles adulteraram. É isso que está dizendo, ok? Eu os havia desposado, diz o Senhor. Agora Deus vai, aqui nesse versículo, Deus explica através do profeta Jeremias o que é a nova aliança. A nova aliança não é Natal. A nova aliança não é culto dominical. A nova aliança não é virar as costas para o povo judeu. Não é isso que é a nova aliança. Deus está dizendo que é a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. O que é a nova aliança? A mesma lei. Lembra que eu disse que você tem que preparar uma tábua? Nós temos que preparar a tábua agora, não é mais Moisés, não é a liderança, não é o seu pastor. É você que prepara a tábua do coração. Para isso, olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. A tábua do teu coração vai ser aonde Deus vai escrever a lei dele se você fizer techuvá. A prova de que a nova aliança, ela é a lei de Deus. A nova aliança é a lei de Deus, só que agora nas tábuas do coração, que só você pode preparar. Se você não preparar, não é o pastor, não é Moisés que vai preparar também para você. É você que prepara a tábua para Deus te dar esse presente, gravar a lei dele no seu coração. Isso aqui é uma profecia messiânica. Está falando do final dos tempos, não tem como dizer, é a nova aliança. Mas vai ter aquele espertinho, vai dizer, Velho Testamento, né, como as pessoas gostam de dizer. Paulo, ele certifica essas palavras, ele repete essas palavras como um testemunho de que a lei de Deus é a aliança, é a nova aliança. Você pode ver isso lá em Hebreus, capítulo 8. Aí Paulo vai falar da nova aliança. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 8 de Hebreus, a partir do versículo 6, sobre a nova aliança. Vamos ver se Paulo vai dizer que a nova aliança é guardar domingo, é celebrar Natal, enfim. Não é. Aqui está a verdade. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com bases em superiores promessas. Então aqui Paulo está dizendo que Jesus, ele é mediador de uma aliança superior à antiga. Ele é mediador de uma nova aliança superior à antiga. Porque se aquela primeira aliança, a antiga, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Paulo que está dizendo, agora com a igreja, com os domingueiros? Não,
e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Aqui ele está dizendo, olha, ele está citando Jeremias. E aí ele vai falar o que é a nova aliança na nova aliança. Olha que interessante, estamos lendo a nova aliança. Paulo está falando o que é a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja como está claro. A aliança de Deus é a lei de Deus escritas em tábuas, só que na tábua do nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. Isto é a nova aliança. Yeshua foi representado pelas tábuas da lei que Moisés quebrou quando o povo rejeitou a lei de Deus e se viraram para uma festa pagã que eles criaram e para um falso Deus. Exatamente o que acontece hoje. As pessoas são tiradas do pecado, Deus chama elas para fora, elas pegam uma Bíblia, põe debaixo do braço, vai para a igreja e aí elas aprendem a celebrar outras festas, festas de outros deuses, e elas negam, elas quebram a aliança. Mas aí há uma nova oportunidade, aonde Deus determina que seja, estou fazendo uma midrash aqui, no caso foi Moisés, preparasse uma nova pedra, nós devemos preparar o nosso coração como uma pedra para que Deus venha escrever a lei dele no nosso coração, e isso é um presente de Deus. Amém? Que o Eterno abençoe a sua vida, e se Ele nos permitir, no Shabat que vem estaremos com uma nova mensagem. Deus abençoe a todos.